chegamos ao momento da palavra, culto maravilhoso, como a bispa disse, né? Abril, maio, junho, 3 meses, 3 santas fazendo casas. Conforme era no Velho Testamento. E no Novo Testamento, igreja primitiva, dessa maneira. Já estamos aí, alguns estados se abrindo, permitindo cultos com 30% apenas da capacidade, né? Já estamos com alguns movimentos, mas ainda neste mês nós estamos nessa Santa Ceia em casa. Algumas igrejas eu estou pregando do telão, legal, graças a Deus, vocês são privilegiados. Alguns lugares, alguns estados, porque já permitem, outros ainda não. Bom, que em nome de Jesus essa semana seja uma semana de força, de bênção, seja uma semana de vitória, na graça do nosso Deus maravilhoso. Amém? Então eu quero compartilhar com você hoje. Salmo 109 nos fala, eu preguei um pouquinho sobre ele na terça-feira agora, e Deus tem falado muito comigo sobre esse texto, e eu quero começar com você hoje. Eu falei sobre os versículos 1, 3, 5, hoje eu quero ir com você, começando a respeito lá no versículo 9. Nós vamos começar Salmo 89, versículo 9, que diz assim: dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as amainas. Calcastes a Raabe como um ferido de morte, com o teu poderoso braço dispersastes os teus inimigos ou adversários. Teus são os céus, tu é a terra, o mundo e a sua plenitude e tuas fundaste. O Salmo 89 começa quando ele diz assim, ele escolheu 2 atributos de Deus, o amor e a fidelidade, para ele compartilhar com as novas gerações. Deus tem tantos atributos, né? Verdade, sabedoria, poder, né? Temor, mas tem 2 especialmente, né? Tem 2 atributos que foram escolhidos pelo salmista para que ele pudesse passar para as novas gerações. E esses 2 atributos foi o amor de Deus, versículo 1, que dura para sempre, e a sua fidelidade, que estendeu sobre os céus. Então, o amor de Deus é incondicional, ele não termina, ele não acaba. Ele dura para sempre. O amor de Deus para essa civilização, para esse momento. Eu estou ouvindo muitos homens de Deus dizer, essa pandemia, isso aí veio como purificação, veio como, até alguns dizendo, juízo, aponta a volta de Jesus. Claro que aponta a volta de Jesus. Claro que aponta, é um dos sinais dos fins, não é? Seriam as pragas. Eu preguei na Ciência e Fé, só mostrando texto por texto, do momento profético que estamos vivendo. Vai lá no Sara Play, vai lá na Ciência e Fé, Conferência Ciência e Fé desse ano, e olha a minha mensagem, né? Mostra todos os sinais da vinda de Jesus. Agora, aqui a Bíblia diz assim, o amor de Deus dura para sempre, e a sua fidelidade cobre os céus. Ou seja, os céus cobrem a terra. Se a fidelidade estivesse na terra, ela poderia estar num lugar, mas não no outro. Mas quando aquilo está no céu, cobre a terra inteira. Ou seja, a fidelidade de Deus, não importa onde você esteja, não importa a posição que você está, o amor e a fidelidade de Deus é maior do que a sua vida, é maior do que a sua necessidade. O amor e a fidelidade de Deus, o amor está na terra e a fidelidade está nos céus. E se está nos céus, tem uma outra tradução, NIV, que diz, está nos seres espirituais. Ele estabeleceu a fidelidade para o ser espiritual, ou seja, os anjos cuidam, né? Os demônios sabem que eles não podem nos ferir. Por quê? Porque a fidelidade de Deus está sobre nós. Então a tradução muda um pouquinho. Projeta para mim o verso 1 e 2. Cantarei para sempre as misericórdias do Senhor, meus lábios proclamarão todas as gerações a tua fidelidade. Verso 2. A benignidade, na minha tradução diz o amor, está fundado para sempre. E a tua fidelidade, tu a confirmarás nos céus. Não é bem confirmar, mas tu estabelecerás nos céus. Os céus
é quem vigia a fidelidade de Deus sobre nossas vidas. Por isso Deus não falhou com Noé. Por isso Deus não falhou com Abraão. Por isso Deus jamais falhou com Israel. E por isso Deus jamais falhará com você, com a sua casa, comigo, com a minha família, com toda a nossa geração. Dá para dizer amém? Graças a Deus. Então, vamos voltar ao versículo 9. Versículo 9, ele vai falando até que ele diz assim: tu dominas o mar revolto. E é o que nós estamos vivendo hoje, um mar revolto. Quando as suas ondas se levantam, tu as acalmas. Ô gente, quantas ondas, hein? Quantas má notícias, quantos sustos que vêm sobre nós, né? Essa pandemia foi um susto. Essa pandemia foi um mar revolto. Só que eu quero dizer para você o seguinte: eu mostrei isso terça-feira. O mar revolto tem alguém que fez a onda aparecer. Quem foi? É o versículo 10. Versículo 10 mostra quem é que está fazendo, empolando a onda. Quem é que está fazendo com que a onda se levanta? Ele chama Raabe. A outra tradução diz assim: o monstro marinho. Não põe o nome de Raabe. Raabe era aquela mulher que ajudou Israel lá, né, em Jericó, lembra? Ele usa a expressão monstro marinho. Monstro dos mares. Quem empola as águas é um monstro. E esse monstro é uma potestade. E a Bíblia diz assim: com teu braço forte dispersastes os teus inimigos. Esmagastes e matastes o monstro dos mares. Pronto, essa tradução está aqui, ó. Com teu braço forte dispersastes. Que bênção. Deus vai esmagar o monstro que se levantou contra a nossa geração, contra nossa sociedade, por meio dessa doença, contra a sua família, contra a sua vida, contra a sua saúde, contra as suas finanças. Amém? Deus é poderoso para esmagar este monstro e para ordenar que ele pare de embolar as ondas dos mares. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Tu as amainas as ondas. Olha a fidelidade de Deus aparecendo, né? Muitas vezes você e eu não podemos controlar circunstâncias, mas o nosso Deus pode. Ele aparece, Ele fala, Ele trabalha, Ele move, né? Agora eu quero ir com você no versículo 14. Vamos para o versículo 14. Diz assim: a retidão e justiça são os alicerces do seu trono. Amor e fidelidade vão na sua frente. Glória a Deus. Amor e fidelidade vão na sua frente. Como assim? Você já viu que quando vem uma autoridade, presidente da república, né? Sempre tem alguns que vão à frente dele, abrindo caminho. Antes do Senhor chegar, chega o amor de Deus. Chega a fidelidade de Deus. Porque quando Ele chega, Ele é retidão e justiça. Ele é um Deus da verdade. Mas antes dele chegar, você tem duas coisas que estão indo na frente dele. Quais são? Amor e fidelidade. Vão na sua frente. Graças a Deus. Não é a ira, não é a justiça que vai na frente, não é nem mesmo a sabedoria, né? Pelo contrário, são essas duas importantíssimas palavras, que é o amor de Deus. Por que o amor? Para dar a oportunidade da pessoa se acertar. Para dar a oportunidade da pessoa se converter, se arrepender, receber o amor de Deus, né? Fidelidade, por quê, gente? A fidelidade de Deus é importante porque Ele lembra duas coisas. Fidelidade de Deus, Ele lembra alianças e lembra as promessas. Fidelidade quer dizer uma pessoa fiel. Fiel a quê? A uma aliança. Fiel a quê? A uma promessa. Senão não tem sentido ter fidelidade. Só tem fidelidade quando tem promessa, quando tem aliança. E a Bíblia diz que a fidelidade de Deus vai na frente. O amor de Deus vai na frente. Quando o Senhor chega, nós tivemos a oportunidade de nos arrepender, de nos consertar. Nós tivemos a oportunidade de ajustar a nossa vida, de renovar a nossa aliança e as promessas de Deus conosco. Amém? Deus permite que essas duas coisas cheguem antes da sua presença. Olha o Salmo 85, versículo 8 para mim. Olha o Salmo 85, versículo 8 até o versículo 10, que diz assim, ó:
eu ouvirei o que Deus, o Senhor, disse. Ele prometeu paz ao seu povo e aos seus fiéis. Não voltem eles à insensatez. Perto está a salvação que ele trará àqueles que o temem, e a sua glória habitará na sua terra. 10. O amor e a fidelidade se encontrarão. Encontrarão por quê? Porque eles vão na frente do Senhor, porque eles vão na frente da presença do nosso Deus. Justiça e paz, ou perdão, se beijarão. Se beijarão. Geralmente a justiça, ela não é beijada pela paz. A justiça demanda lágrimas, dores, porque a justiça tem punição. Às vezes a justiça tem punição, às vezes não, né? Às vezes ela tem liberação, mas às vezes tem. Então, justiça e paz se beijam. Por quê? Por que ela beija? Porque o amor e a fidelidade foram na frente. Porque o amor e a fidelidade deu uma chance para a pessoa se arrepender, se converter. Deu uma chance para a pessoa, né, estabelecer-se novamente com Deus. E aí então veio a presença do Senhor. João Batista precedeu Jesus, você lembra? Lembra que João Batista saiu antes, pregando antes de Jesus chegar? Não é? Nós encontramos o texto do Evangelho de João, quando fala sobre a graça e a verdade. Aqui fala a justiça e a paz se beijarão, né? Mas tem uma tradução que fala sobre verdade e fala sobre a graça e a verdade. Vá comigo para o Evangelho de João, capítulo 1, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. João 1,14. Veja antes de Jesus chegar, veja o que estava em Jesus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. A verdade pura, ela é dura. A verdade pura, a verdade e a justiça andam muito juntas, né? Elas cortam duro. Mas o Evangelho põe sempre uma coisa. O Evangelho põe uma graça. O Evangelho põe perdão. O Evangelho põe a fidelidade e o amor. Que coisa, né? Por quê? Porque se a pessoa errou, ela vai ter a chance para se acertar. Se a pessoa falhou, se a pessoa fez o que não queria, ou foi um lapso, né? Ela vai ter oportunidade. E é disso que fala o Salmo 89. A fidelidade do nosso Deus trabalha em nossas vidas. Fidelidade do nosso Deus, ela sempre vai na frente, nos ajudando, nos abençoando. E aqui Jesus estava. E a Bíblia diz, Ele é a palavra, o verbo, né? E o verbo tornou-se carne. E o verbo veio e viveu entre nós. E vimos a sua glória. Por que glória? Porque Ele conciliou verdade e graça. Quando você tem essas duas palavras, quando você tem essas duas prerrogativas juntas, você não tem uma verdade crua, dura, né? Uma verdade ácida, né? Não, você tem uma verdade forte, rasgada, mas você tem graça, você tem a oportunidade da misericórdia, do amor, do perdão, dar uma nova chance. Porque quem há que não peque? Quem há que não erre? Não é isso? Todos somos humanos e somos falhos. Então aqui, quando Jesus veio, a Bíblia diz que o verbo se fez carne. E o verbo brilhou. Vimos a sua glória. Glória é brilho, glória é honra, glória é exaltação. Por quê? Porque Ele conciliou essas duas coisas. A lei de Moisés só tinha verdade, ela não tinha graça. Ela era dura, ela era fria. A lei de Moisés, né? Quando Jesus Cristo veio, Ele anexou a graça, perdão, o amor, a misericórdia, e estabeleceu um novo padrão de vida humana. Uma nova realidade para que as pessoas pudessem viver e, se falharem, se pecarem, terem uma chance de se consertarem, terem uma chance de se arrependerem. Amém? Terceiro ponto que eu quero dar a você hoje, versículo 14. Volta para os Salmos 89, versículo
14. Salmo 89, versículo 14. Que ele fala assim: retidão e justiça são os alicerces do seu trono. Retidão e justiça, olha a justiça aparecendo. Mas o amor e a fidelidade vai na frente. Mas o amor e a fidelidade precedem, preparando o coração, preparando a vida da pessoa. Como é feliz aquele povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, que anda na luz da tua presença. 16. Sem cessar exulta o teu nome, alegre-se da tua retidão. Pois tu és a nossa glória e a nossa força, e pelo teu favor exaltastes a nossa força. Aqui ele diz assim: tu és a nossa glória. O que significa isso? Significa glória é aquilo que é mais bonito, glória é aquilo que é mais vistoso, não é? Glória, geralmente nas paradas, né, por exemplo, 7 de setembro, das nações, que o país mostra a glória dele. Qual é? O exército marchando, não é? O exército, as armas, tanto soldado. Aquilo é a glória do país. Às vezes a glória também são os cientistas, são as pessoas sábias, né? Sempre nós temos alguma coisa que nós gloriamos dela. Eu tenho um posto, um cargo, uma função, eu tenho uma profissão que eu me orgulho dela. Israel, o salmista diz: não tem nada entre nós que mereça ser mencionado. A nossa glória é o Senhor. O melhor que nós temos é a tua presença, é a tua companhia. Tu és a nossa glória, Senhor. Tu és a nossa glória. Quando alguém pergunta: por que vocês têm? Fala da terra, fala da beleza, fala não é, da natureza. Não, tudo isso é bonitinho, tem um lugar, mas o mais importante é o nosso Deus. Ele que é a nossa glória. Nós nos gloriamos nele, ele que nos dá força. Ele é o Deus que, se tem alguma coisa que merece ser falado, propagado, é a presença do Senhor. E aí diz assim: ele é a nossa glória e a nossa força. Porque humanamente falando, às vezes a força acaba, né, gente? Humanamente falando, às vezes a força se esvai. E aí ele diz: e pelo teu favor exaltas, ou levanta, ou aumenta essa força. Pelo teu favor, olha a presença de Deus aparecendo, olha o amor de Deus aparecendo, olha a pessoa do Senhor. Não tem nada em nossa terra que é bonito. A gente tem muita coisa interessante, né? Lá em Israel, nós temos as tâmaras, nós temos as oliveiras, nós temos o Mar Morto, nós temos, né, o Sinai, nós temos, né, o Hermon. Mas o que é mais importante, a nossa glória, é o Senhor. Nossa glória é a presença do nosso Deus. Porque é Ele que, quando nós cansamos, quando nós murchamos, quando nós dizemos basta, Ele nos levanta, Ele nos dá força, Ele nos ajuda a caminhar. Próximo versículo. Sim, Senhor, Tu és o nosso escudo, Santo de Israel, Tu és o nosso rei. O que significa o nosso escudo? Nós escondemos nele, não é? Quando vem uma seta, quando vem um bombardeio, Ele fica na nossa frente, não é? Ele é o Deus que nós podemos esconder atrás. Ele é o Deus que nós podemos fazê-lo de anteparo. Nosso escudo não é nossa força, nosso dinheiro, nossa posição. Não, nosso escudo não é nossa sabedoria, nosso escudo é o Senhor. Nós dependemos da presença desse Deus maravilhoso. Dá para dizer amém? Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Nós escondemos das flechas, nós escondemos das circunstâncias. E aí, no versículo 20, pode ir, no versículo 20. Encontrei meu servo. Agora Deus vai mostrar um exemplo prático de aliança. Agora ele fala sobre Davi, o salmo é sobre Davi, literalmente falando, mas ele faz disso um exemplo que serve para mim e você. Eu encontrei meu servo, põe teu nome aí, e ungi com meu santo óleo. A minha mão sustentará e o meu braço o fará forte, ou o fortalecerá. Dá para dizer amém? Mais forte? Um amém mais forte? Graças a Deus. Eu ungi, eu transmiti a ele
meu poder, eu empoderei. Não é? Você e eu vamos caminhar não pela nossa força, não pelo nosso poder, mas pelo poder do nosso Deus. Eu transmiti a Ele uma missão e eu empoderei para este propósito. Eu dei a Ele a força para Ele chegar lá. Deus vai te dar força para atravessar esta situação que estamos passando. Deus vai revestir você. Deus vai te capacitar para a missão que Ele te chamou. Amém? E aí Ele diz assim, né? A minha mão fortalecerá, né? Só uma pergunta, precisa da mão do Senhor fortalecê-lo? Ele já não foi ungido? O ungido precisa ser fortalecido? Precisa. Precisa sim. Precisa e precisa muito. Por quê? Porque tem batalhas que muitas vezes te cansa. Davi muitas vezes se cansou. Davi muitas vezes se prostrou. Mas o Senhor foi lá restaurá-lo. Mas o Senhor foi lá resgatá-lo. Mas o Senhor foi lá ajudá-lo e abençoá-lo. Amém? Minha mão sustentará meu braço forte, né? Meu braço fará forte. Oh, a minha mão. Aí ele continua dizendo, versículo 22, nenhum inimigo o sujeitará a tributos, nenhum inimigo, nenhum injusto o oprimirá. Próximo versículo. Isso, dá para mudar um pouquinho o versículo 22, a tradução, porque o versículo 22 diz assim, o inimigo jamais o surpreenderá, nem há de afligir o filho da perversidade. Levanta sua mão agora e profetiza comigo. Diga em nome de Jesus. Mais forte, em nome de Jesus. 22. Diga comigo, em nome de Jesus. Diga comigo, não haverá surpresas. Diga, não haverá aflição. Isso, Deus é o Deus que quebra todas as surpresas. Não haverá, Deus vai abençoar essa semana, Deus vai abençoar este mês. Mas notícias sairão quebradas, serão destruídas. Não haverá surpresas. Surpresas normalmente são negativas. E não haverá aflição. Abraça seu coração e diga, eu recebo essa palavra. Diga, eu recebo essa promessa na minha vida. Meu Deus, Tu és poderoso para me guardar. Tu és poderoso para me revestir. Tu és poderoso para me restaurar, Senhor. A minha casa, Senhor, e tudo aquilo que eu amo, Pai. E a Tua igreja, Senhor. O inimigo jamais o surpreenderá. Uau! Por quê? Porque o anjo do Senhor vai na sua frente. Nem haverá aflição. Filho da perversidade. Quantas notícias que nos afligem. Quantas circunstâncias que nos oprimem. Que nos surpreendem. Ele é poderoso para nos ajudar. Ele é poderoso para nos abençoar. Amém? Nós vamos atravessar essa pandemia. Nós vamos chegar ao final deste mês. Nós vamos chegar ao final do mês que vem. Nós vamos chegar no segundo semestre com força, graça, né, com a bênção e a proteção de Deus. Pega essa promessa e ora sobre ela o dia todo. Pega essa promessa e profetiza sobre essa semana. O inimigo não o surpreenderá, não afligirá o filho da perversidade. Amém? Mais forte? Glória a Deus. Ele é fiel para guardar a sua casa, sua saúde, suas finanças, né? Para guardar seu trabalho, para guardar todas as áreas. Em o nome de Jesus. Vai para o 23 agora. 23. Esmagarei diante dele os seus adversários. Ferirei aqueles que o odeiam, né? Aí ele volta à fidelidade. A minha fidelidade e a minha bondade. Tem uma tradução que fala amor. Hão de acompanhá-lo. E em meu nome ele crescerá o seu poder. Você vai crescer pelo poder, pelo nome do Senhor. Você vai crescer pelo poder do Senhor. A minha fidelidade e o meu amor o acompanharão. Diga, eu recebo. Mais forte, diga, eu recebo. A minha fidelidade e o meu amor. Fidelidade exposta nos céus. Fidelidade que vai na frente. Não é? Amém? E o meu amor. E aí ele diz assim, pelo meu nome, ele aumentará o seu poder. Você vai sair dessa pandemia mais forte. Você vai sair dessa pandemia mais forte financeiramente. Você vai sair mais sábio. Você vai sair uma mulher mais sábia, mais abençoada. Nós vamos sair desses meses de provas de fogo. Mas nós vamos sair melhores. E hoje,
a palavra de Deus chega ao teu coração. Dá para dizer, eu recebo essa palavra? Não é maravilhoso o Salmo 89? Salmo da fidelidade de Deus que está nos céus, estabelecida nos céus, cujos anjos do Senhor nos acompanham sem cessar. Não haverá aflição e nem os surpreenderá. Não haverá surpresas, porque o Senhor Deus nos ajudou e nos abençoou e nos protegeu. Amém? Vamos orar? Fique em pé onde você está, na sua casa, aonde você, ou na igreja, né? E agora ora comigo. Abraça seu coração e declare a palavra. Diga, Pai, diga em nome de Jesus. Diga, eu recebo esta aliança da fidelidade na minha vida hoje. Diga, eu recebo esta graça do Senhor sobre mim, ó Pai. Senhor, o inimigo não nos afligirá, o inimigo não nos surpreenderá, porque o Senhor estende as asas dos querubins para guardar o seu povo. Dá-nos tua vitória e aumenta cada dia, Senhor, as suas finanças, aumenta cada dia, cada área de nossas vidas, em nome de Jesus. Todo o povo de Deus diga amém. Mais uma vez, amém. Glória a Deus. Que tremendo, que palavra, igreja. Coisa boa é Deus ministrar aos nossos corações aquilo que nós desejamos, amém? Quantos querem provar aí da fidelidade, do amor de Deus na sua vida? Quantos querem provar da aliança de Deus, amém, igreja? Amém? Você pode participar aqui comigo, levanta suas mãos, diga eu recebo. Fala da fidelidade, do amor de Deus. Diga eu provo hoje da aliança, das promessas do meu Deus na minha vida, em nome de Jesus. Abraça o seu coração agora. Isso, aqui na igreja, você aí na sala da tua casa, abraça o teu coração agora. Você que deseja provar do amor e da fidelidade de Deus, você vai sair mais forte, como foi ministrado. Você vai sair mais forte. Vai orando a Deus agora, em nome de Jesus. Vai orando a Ele agora. Se você precisa se arrepender, talvez seja tempo de se arrepender. O amor de Deus, a fidelidade dEle chega para que você possa se arrepender. Quando o amor chega, é porque chega a graça e a misericórdia de Deus na sua vida. Qual área da tua vida que você precisa agora se arrepender? Talvez seja tempo de você renovar a aliança com Deus. Seja tempo de você se quebrantar diante dEle agora. O arrependimento te conecta novamente ao propósito, à direção de Deus para a sua vida. Fale com Deus agora. Seja ministrado em nome de Jesus. Vai orando a Ele enquanto a equipe de louvor vai ministrar essa canção. Vai cantando a Ele, vai dizendo ao Senhor. Abre o teu coração para Ele agora. Deixa Ele ministrar na tua vida. Deus vai à tua frente neste mês. Deus vai à frente da tua família. Deus vai encontrar com cada área da tua vida. Deixa Ele te curar. Deixa Ele te restaurar agora nessa noite. Deixa o Espírito Santo de Deus agir. O amor e a fidelidade dEle está com você. Está para você nessa noite. Obrigado, Senhor. Me tomou em seus braços. E agora filho sou. E agora filho sou. Quebrou abismo entre nós e revelou seu amor e me resgatou e me aproximou. Mas em meio ao caminho, vai declarando isso. Diga isso a Ele, de mãos levantadas. Vai declarando, vai adorando. Vai celebrando o teu Deus agora. Sim, tua voz me chama, Senhor. E tomou em seus braços. Agora livre.
e agora livre eu sou, e agora livre eu sou. Quebrou o abismo entre nós, me revelou seu amor. Sim, Senhor, e me resgatou, me aproximou, quebrou o abismo entre nós, me revelou seu amor e me resgatou, me aproximou. Aleluia. Hoje Ele está aproximando de você. O amor de Deus chega ao teu coração para trazer uma oportunidade. E é isso que Deus está fazendo hoje contigo. Talvez você esteve distante, havia um abismo. Suas ações, as suas escolhas geraram esse abismo. Mas eu quero dizer para você nessa noite, através dessa palavra que foi ministrada, o amor de Deus está para você, a fidelidade de Deus está para a sua vida hoje. Jesus foi o responsável para quebrar essa distância, para te aproximar do amor, da presença do teu Pai, do teu Deus nessa noite. O amor de Deus te alcança, e a fidelidade dele também vem na frente para comprovar a aliança, para comprovar o cumprimento de todas as promessas de Deus na sua vida. Levante as suas mãos aonde você está. Eu quero declarar isso em nome de Jesus. O amor de Deus já está chegando no teu lar, na tua casa. O amor de Deus está chegando na tua vida aqui agora, na igreja. A fidelidade dele está chegando a você agora. Você não está sozinho, você não está desamparado. Em nome de Jesus, a glória do Senhor vai encher tua vida. A glória do Senhor vai encher o teu coração hoje de uma forma sobrenatural, na qual você será preenchido de vida e de força para vencer todas as suas batalhas. A justiça de Deus vai à tua frente também. Eu quero te dizer isso nessa noite. A justiça de Deus vai à tua frente. Quando a justiça dele vem para selar o juízo, vem para selar a tua vitória sobre os seus inimigos. A doença, coronavírus, pandemia, pragas, maldições, doenças são quebradas. E neste mês nós estamos declarando isso em nome de Jesus, em nossas vidas, em nossas famílias, em nossa história, em nome de Jesus Cristo. Se você crê nessa oração, eu quero que você dê a melhor salva de palmas agora a Ele. Dê um glória a Deus bem forte. Glória a Deus! Aleluia!